Tá. Então, Sim. boa tarde a todas, a todos, né? Quero primeiramente agradecer ao nosso Senhor Orum, né? Agradecer, né, a Exu pela permissão da fala, da comunicação, da oralidade. Meu Pai Xangô pelo dia que é de hoje, que nos conceda uma excelente tarde de reflexão, né? A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, ao Pai Raimundo aqui presente, tá? Quero agradecer ainda o convite, né, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, na pessoa do professor Jaime Nascimento, né, que nos permite, essa tarde, né, exceder esse momento especial para falar da nossa querida Umbanda, né? Como já dito antes, há uma invisibilidade, né, em torno da Umbanda, isso deixou muito claro na fala do professor Denis, né, a percepção do processo de indexação, né, e perpassa não só pelo campo bibliográfico, mas também no campo filosófico, social, né, da nossa sociedade como um todo, né, desde o processo, né, de colonização, de escravidão, até nos processos de reparações sociais que temos ao longo do tempo. Tá? E, por fim, agradecer a todas e todos que nos assistem, aos nossos irmãos de fé, né, budistas, candomblecistas, juremeiros, a todos o nosso povo, né, negro e afro-brasileiro, afro-indígena, né, aqui presente. Fico muito feliz em falar da nossa querida Umbanda, comemorou, né, essa semana 112 anos de fundação religiosa, agora no último dia 15 de novembro, né? Foi instituído como Dia Nacional da Umbanda no governo da Dilma em 2012. E é também importante dizer quão valoroso é, né, a abertura desse espaço de fala, de diálogo, para dar atenção devida ao movimento umbandista, né, que perpassa pelas crenças de inúmeras pessoas, né, por esse país afora. Digo isto, né, falando da a dificuldade que nós temos de nos ver, né, identificado nas instituições, nos seminários, nas apresentações, é uma dificuldade muito grande, né, todo o nosso processo, né, de visibilidade mesmo. Tá? 1908 é um marco para a religião, é o início de uma longa jornada de autoafirmação, de identidade, de resistência. Para quem não sabe, me refiro ao mito fundador da Umbanda, né? A história do Zélio de Moraes. Vou fazer um parênteses para explicar para você, pessoas que nunca ouviram essa história, mas a história da Umbanda, contada a partir da figura do Zélio, é que no dia 14 de novembro, né, um jovem de família católica, de militares da Marinha, né, estava acometido de uma paralisia. A paralisia também já tinha acometido algumas perturbações mentais, achavam até que ele estava, né, louco, e aí já internaram em sanatório, viram que não tem nenhuma dificuldade mental, mandaram para as parentes que eram católicos para ver se expulsava algum tipo de demônio. E no dia 14 de novembro ele estava paralisado num leito e disse aos familiares que no dia seguinte estaria, né, curado. E assim aconteceu. Né? Então, 15 de novembro de 1908, o Zélio Fernando de Moraes estava curado de uma paralisia inexplicável. Né? Foram em alguns locais para tentar descobrir, foram a Dona Cândida, né? Uma senhora bezedeira, rezadeira, que já com a sua média de idade, né, já com o tio Antônio, ele identificou no Zélio a mediunidade, né, a capacidade mediúnica para trabalhar na caridade, e assim aconselhou. E, por último, levaram numa Federação Espírita de Niterói, né, presidida pelo José de Souza,
e a família levou o Zélio para entender, né, o que aconteceu. Chegando lá, o Zélio identificou que faltava uma flor, né, assim conta a história, e foi buscar no jardim, a contragosto, né, daquela mesa de senhores ali ilustres, já renomados dentro do espiritismo, né, ele retornou para a mesa com a flor e a partir daquele momento, né, foi introduzida ali as manifestações de caboclos, de pretos velhos, né, de espíritos humildes, negros, né, indígenas, e que não tiveram agrado da mesa espírita. E aí ele, né, já com o espírito que já o acompanhava, né, o caboclo dessa encruzilhada, perguntou, indagou o porquê que não se permitia aqueles espíritos, né, que estavam ali para trabalhar dentro da espiritualidade. E eles retrucaram, dizendo quem era ele, de uma forma tão culta, como podia defender esses espíritos que provavelmente tiveram sua encarnação, né, uma vida de pobreza, e ele se identificou dizendo que no outro dia estaria na casa do aparelho, o Zé Fernandinho, para deixar que naquele momento chegasse espíritos que pudessem trabalhar em prol da caridade dentro de uma nova religião que seria anunciada. E assim foi feito, né? No dia 16 de novembro de 1908, em sua casa, próximo das 20 horas, 8 horas da noite, o Zé Fernandino recebeu o caboclo das 7 encruzilhadas, né? E ali começou, né, o trabalho espiritual que se convencionou a chamar a religião de Umbanda, as práticas umbandistas, né? Foram delineadas ali com o caboclo das 7 encruzilhadas, com o preto velho, o pai Antônio, né? E ali as pessoas, os alvoroços que tinham causado na comunidade, as pessoas foram verificar se era isso mesmo, né? E de fato um trabalho estava sendo realizado. De lá para cá, né? A nossa realidade nunca mais foi a mesma. Eu conto essa história porque é importante, né? Em função dele que hoje nós temos um dia dedicado à Umbanda, em função dele que houve essa difusão da religião de Umbanda na sociedade. Porém, assim como essa semana alguns pesquisadores, o pai Alexandre Comino, lá no São Paulo, assim como outros umbandistas, traz, e eu também provoco aqui na nossa mesa, né, um novo olhar sobre a origem, sobre a história da Umbanda, né? Não só o olhar de uma família que, de dissidência do espiritismo, criou uma religião, mas o olhar da origem de outras religiões, da formação da cultura negra no nosso país, que perpassa também na religião de Umbanda. Nós temos a cultura banto, né? Os candomblés cangongola, os candomblés que nasceram aqui na Bahia, né? São de matrizes africanas, vieram da cultura, né? Da região de Angola, Cambinda, e trouxeram elementos constitutivos para que hoje a gente entenda algumas práticas de Umbanda, né? A Umbanda deve, né, dar crédito também à cultura banto, né? Também à cultura indígena, né? Ao catimbó, a jurema, né? Ao candomblé de caboclo, né? A macumba no Rio de Janeiro, a cabula no Espírito Santo. Sobre a cabula, por exemplo, o Nina Rodrigues, o Arthur Ramos, já traz alguns relatos em seus trabalhos acadêmicos, né, bibliográficos, do bispo, melhor dizendo, Dom João Nery, que relata, né, numa sessão de cabula, no Espírito Santo, né, que alguns elementos que se assemelham, né, com a nossa Umbanda. Por exemplo, o chefe do ritual de cabula era chamado de embanda, né? As cerimônias eram chamadas de ingira, sessão de mesa, né? Os auxiliares eram chamados de cambones, as entidades eram chamadas de tata guerreiro, tata rompe-mato, né?
Tata-chefe de Calunga, que são entidades que, se a gente for, quem é da religião ou quem conhece, quem estuda, também perpassa no meio umbandista. Então, tem raízes, né, que veio do ritual de cabula, tem raízes que veio do calundu, né, tem raízes que veio da macumba, né, e não é passado isso quando se conta a história da Umbanda, né, principalmente por ser o eixo Rio-São Paulo, né, o Sul-Sudeste, ser mais difundido da religião de Umbanda, a história que perpassa no cenário é a do Zé Fernandinho de Moraes, né, e a gente não pode deixar, né, de fazer essa revisão na história. Não é desconstrução, porque a memória é construída, a gente não desconstrói, a gente revisa, né, repensa, ressignifica. Então, é necessário a gente dar essa atenção também às origens, e que, se a gente for pensar através desse aspecto, né, a Umbanda ela é muito anterior, né, aos primórdios do século XX, né? Vem da África, vem do continente africano, vem das comunidades de Angola, né? O termo Umbanda, né? O termo Umbanda é de origem quimbundo, né? Que quer dizer a arte de curar, a arte que cura, né? E é praticada por um sacerdote chamado de Quimbanda, né? Essa arte, né, foi apropriada pela Umbanda, né, através dessa raiz banto, dessa raiz do Congo, Angola, né, a nossa formação, certo? Então, essa é uma ressalva que eu queria mostrar a vocês. A Umbanda, ela tem elementos próprios, né? Tem linguagem, tem ritos, tem fundamentos, tem doutrinas, certo? Não é uma religião codificada, não é uma religião da escrita, mas é uma religião de ancestralidade e oralidade e que tem seus próprios ritos. Né? Por que eu falo isso? Através desse preconceito, esses estereótipos aqui elencados, né, no imaginário popular, já ouvimos, o pai Raimundo pode, né, confirmar isso, que a Umbanda ela é uma mistura de coisas, não tem uma identidade, então mistura um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra, né? Eu já ouvi particularmente dizer que a Umbanda é coisa de branco, né? Quer embranquecer o candomblé, né? Fizeram a Umbanda, né? Já ouvi dizer também que a Umbanda não tem fundamento. Então, são frases, são diálogos, são discursos que são perversos, que são incoerentes, que as pessoas precisam dar atenção, conhecer, né? Se permitir a conhecer, se permitir, né, a buscar as fontes, as relações, as informações necessárias, até com o projeto do Denis, da formação de indexação de título, buscar, né? Pô, tem um título ali, Umbanda, e não está na seção de Umbanda, né? Poxa, por que isso, né? Qual é o imaginário colocado em cima dessa religiosidade, dessa expressão religiosa, para que, né, no simples processo de classificação, né, a gente ouvir esses discursos. Então, é algo que a gente, é uma demanda que a gente deve vencer, né, parafraseando aí o título da apresentação, nos dias atuais, né, a gente já enfrentou e enfrenta, né, a opressão, no passado a opressão policial, hoje, nos momentos atuais, a opressão política, econômica, social e a opressão do preconceito, certo? E não dá mais para a gente continuar com esses discursos, tá?